Saúde os irmãos, com a paz do Senhor. Que essa paz reine e habite nos nossos corações, não só hoje, mas para todo sempre. Gostaria de ler com os irmãos a passagem que está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o versículo 11, que diz assim: os quais lhes disseram: varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, adivinhe, assim como para o céu o vistes ir. Discípulos ali admirados, olhando, apareceu dois varões ali e falou que da mesma forma que Jesus foi recebido em cima no céu, ele há de vir. E nós sabemos que Jesus está às portas. Nós sabemos que o mundo está à beira de um colapso. Nós sabemos que vai de mal a pior. Mas nós sabemos também que o Senhor, Ele prometeu voltar um dia para buscar o seu povo, a sua igreja. E Ele cumpre com a sua promessa. E nós sabemos que Ele nos deixou o Espírito Santo para nos auxiliar, para ajudar, para que o homem pudesse, através da palavra do Senhor, se chegar a Deus. Você que tem a oportunidade de aceitar Jesus, aceite enquanto é tempo. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, que conhece a palavra do Senhor, se reconcilie com o Senhor enquanto é tempo. Você que serve ao Senhor, mas serve relaxadamente, serve segundo o seu propósito, serve segundo os seus interesses, e não segundo a palavra do Senhor, endireita o teu caminho enquanto é tempo. Aleluia! Porque Jesus está voltando. Ele vem buscar uma igreja, um povo zeloso de boas obras. E cabe eu e você estar preparado. Cabe todo aquele que crê se preparar. Como a palavra de Deus nos relata e nos revela, que nós temos que amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Se você está na igreja, se você serve ao Senhor, mas aborrece seu irmão, não gosta do seu irmão, como é que você vai ouvir, aleluia, o soar da última trombeta? Como é que você vai se apresentar diante do Senhor, se ficar nessa situação de aborrecer o seu irmão, de odiar o seu irmão, de não gostar do seu irmão, de não querer trabalhar com o seu irmão? Como, aleluia, que você vai se apresentar diante do Senhor? Como é que você vai ouvir o soar da última trombeta? O que pode acontecer com a sua vida? O que vai acontecer com a sua vida se você partir desgostoso com seu irmão? Se você partir com o coração amargurado com seu irmão porque ele fez algo que você não gostou, não se agradou? Nós lembramos que Judas traiu Jesus, mas Jesus mesmo assim chamou ele de amigo. Os fariseus, os saduceus, eles queriam matar Jesus de toda forma, mas Jesus mesmo assim amava eles. Deixou o exemplo para que eu e você pudéssemos seguir esse exemplo. E nós temos que fazer da mesma forma, olhar para a palavra do Senhor. Quando vir algo no seu coração que é contra a palavra do Senhor, de aborrecer seu irmão, ou de desejar o mal do seu irmão, comece a orar por ele. Comece a orar para que Jesus venha abençoar, aleluia, a sua vida. Para que Jesus venha transformar a sua vida. Para que ele venha ser uma pessoa totalmente mudada, com o coração totalmente transformado. E você vai ver que essa amargura do teu coração vai sair, que a amargura do teu coração vai desaparecer quando você começar a orar pelo seu irmão, a qual você não gosta por algum motivo. E muitas das vezes estamos na casa do Senhor, mas com o coração fechado para com o nosso irmão, porque nós não gostamos dele, da forma dele ou do jeito dele. E a Bíblia diz que nós temos que amar o nosso irmão.
E se o amor de Deus realmente está na minha vida e na tua vida, nós vamos amar o nosso irmão e aborrecer o que ele está fazendo e orar por ele, aleluia, para que Deus venha transformar a sua vida, aleluia, e ele venha, aleluia, fazer as coisas segundo a palavra do Senhor. Não vai adiantar nada eu e você aborrecer ele, não gostar dele, não querer trabalhar com ele. Se ele cantar no grupo, eu não canto. Se for ele que estiver pregando, eu não vou dar nenhum glória a Deus. Glória a Deus é por causa dele ou por causa da palavra do Senhor? Você louva por causa dele ou por causa, aleluia, da palavra do Senhor? Ou por causa que você está louvando ao Senhor? Ou porque você está glorificando o nome do Senhor pelo que ele fez na sua vida? Então nós temos que tomar cuidado, porque Jesus está voltando, aleluia. E nós sabemos que os sinais dia por dia estão aí. O mundo dia por dia está mais perigoso. O mundo dia por dia está se colapsando. E nós temos que cuidar da nossa vida, da nossa salvação, dos nossos entes queridos. Se realmente nós amamos os nossos entes queridos, queremos que eles se salvem, nós temos que orar por eles. Nós temos que jejuar por eles. Nós temos que tirar um tempo, aleluia, para buscar a Deus, para que Deus venha transformar a sua vida. Para que o Espírito Santo, através da palavra do Senhor, transforme a sua vida. E assim nós vamos estar fazendo a vontade de Deus. Então nós temos que tomar cuidado ao se comportar diante do Senhor. Ao estar diante do Senhor. Não deixar que nenhuma raiz de amargura entre no nosso coração. Porque aí nós vamos estar pecando contra o Senhor. Nós não vamos estar agradando ao Senhor. Porque se nós vivemos uma vida de amargura, de inveja, de ciúme, de contenda, de ganância, de querer ocupar lugares aonde não nos pertence, ao querer ocupar lugares do nosso irmão, ao querer fazer algo melhor do que o nosso irmão, como nós, aleluia, vamos ouvir o soar da última trombeta, como nós vamos ouvir o Senhor nos chamando, estando com nossos corações totalmente fora da palavra do Senhor. A Bíblia diz: onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Se o nosso coração se inclinar para as coisas dessa terra, ou se nós começarmos a andar segundo a vontade da carne, como nós vamos ouvir o soar da última trombeta? Então nós temos que tomar cuidado e examinar a palavra do Senhor e colocar em prática nas nossas vidas. Se nós não temos força, nós temos que pedir força ao Senhor. Muitas das vezes mentimos por qualquer coisa. Qualquer pessoa que faz uma pergunta para nós, muitas das vezes a gente já responde com uma mentira. Nós sabemos que o pai da mentira é o diabo, mas muitas das vezes nós mentimos a si mesmo. Servindo ao Senhor, nós temos que orar e repreender todo espírito de mentira, porque nós sabemos que quem é mentiroso não entrará no reino de Deus. Então nós temos que tomar cuidado com a nossa vida. Nós temos que tomar cuidado da posição que nós estamos diante do Senhor, para saber se realmente nós estamos agradando ao Senhor ou não. Se realmente nós estamos andando segundo a vontade de Deus ou não. Se realmente nós estamos amando o nosso irmão de todo o nosso coração ou não. Estevão nos deu um grande exemplo. Quando aqueles homens, os seus irmãos, estavam apredejando ele ali, ele começou a orar ao Senhor e pedir para Deus não imputar aquele pecado sobre a vida deles. Para que o Senhor viesse perdoar os seus pecados ali, o que eles estavam cometendo, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. A mesma coisa foi Jesus. Perdoa, Pai, porque não sabe o que fazem. Porque nós sabemos que aquela pessoa que realmente aceita Jesus, nós sabemos que realmente aquela pessoa que tem a sua vida transformada, mudada, aleluia, ele vai amar o seu irmão. Ele vai torcer pelo seu irmão. Ele vai querer que Deus use o seu irmão. Ele vai querer estar ao lado do seu irmão, fazendo a obra do Senhor, mesmo muitas das vezes o seu irmão aborrecendo ele, ele vai querer estar do lado do seu irmão, fazendo a vontade de Deus, orando pelo seu irmão, para que o seu irmão venha cada vez mais se santificar, cada vez mais estar junto de Deus, cada vez mais fazer a vontade de Deus. Então nós temos que ter cuidado com a nossa vida. Como está o nosso coração diante do Senhor? Nós temos que guardar o nosso coração, porque de lá procede as coisas boas e mais. O teu coração está procedendo o quê? Coisas boas ou coisas mais?
Que nós possamos observar a palavra do Senhor. Fique com essa palavra. No nome de Jesus Cristo. Ore, busque, tome cuidado com a sua vida espiritual diante do Senhor. E nós possamos nos achar santificado, purificado e preparado para o grande dia do Senhor. Que aquele grande dia não pegue nós desapercebido, mas que nós estejamos conectados com o Senhor, fazendo a sua vontade e o seu querer, para que nós possamos morar para sempre com Ele. Fique com essa palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.